Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Sou muito cantora, né não, gente? O que é que vocês acham aí da minha voz linda e maravilhosa como cantora? Será que dá certo, hein? Eu ir pro The Voice? Não, né? Também acho. Vamos lá, vamos continuar aí nossa aula de matemática vendo frações, tá? Então nós vamos continuar aí na ai meu Deus, me enganchei. Números na forma mista, tá? Então nós vamos ver a fração na forma mista. O que é isso aí na forma mista? Eu tenho aqui 2 barrinhas de chocolate. Adoro meu chocolatezinho. E vou dividir essas barras. Estão muito bem dividida não, mas dá certo. Dividi aí minha barra de chocolate, certo? Então, nessa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividi em 6 partes. Então, denominador diz a quantidade de partes que eu dividi. Só que a primeira barra, eu comi ela todinha. Certo? Então, se eu comi ela toda, eu comi os 6 pedaços. Na outra, eu só comi 2 pedaços, que já tava cheia, né? Comi só 2. Certo? Então, se eu for representar juntando aqui as duas frações, eu vou ter 1 inteiro e 2 sextos. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou botar 1 inteiro, uma barra de chocolate inteira e 2 sextos, certo? 2 sextos da outra barra, ok? Então, eu estou misturando. Por que que é mista? Porque eu misturo o número inteiro com o número fracionário. Se eu não quiser misturar o número inteiro com o número fracionário, eu vou contar, ó. Vou botar aqui, certo? Eu vou colocar 6 e vou somar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 6 pedaços, eu comi 2 aqui e comi todos os 6 aqui, certo? Então, eu posso fazer assim, mas como a gente está vendo a mista, eu vou misturar o inteiro com a fração, certo? Então, ele diz aí no exemplo aí, ó. Ele pegou e dividiu, vamos lá. Pegou 2 e dividiu em 3 pedaços, cada um. Certo? Desses 3, ele comeu um todo e um desse aqui. Então, o que é que ele fez? Ele fez 3 de 3 e 1 de 3, certo? Aí, ele pode fazer um inteiro e 1/3, ou ele pode fazer 4, certo? Um inteiro, foram os 3 pintados, e do outro ele só pintou 1. Então, 1 inteiro e 1/3 da outra fração. Ou eu posso contar todos os pintados, 4 e 3 embaixo, no denominador, certo? Agora vamos treinar aí, né? Pra gente aprender, a gente precisa treinar, certo? Então, você vai fazer aí a 157, a 158 e a 159. Você pausa o vídeo, tenta fazer, tá? Sozinho aí e vê se você conseguiu aprender, certo? Depois você não conseguiu, solta o vídeo e vai vendo aí o que foi que você não entendeu, certo? Então, vamos lá. Na página 157, na questão 1, escreva uma fração e um número na forma mista para representar a parte pintada de vermelho em cada item. Então, ele quer as duas coisas. Ele quer a fração normal e ele quer a mista. Então, no item A,
foi dividido, vou fazer aqui, em 6 pedaços. Cada um foi dividido em 6 pedaços. Tá mais pra cá, né? Foi dividido em 6 pedaços. Então, se fosse só na fração, eu ia contar todas as partes pintadas, que são 13. Se eu contar todas as pintadas dos 3 círculos, né? Das 3 pizzas, foram comidos 13 pedaços. Agora, como ele quer na forma mista, eu tenho que misturar o inteiro com a fração. Então, foram 2 pizzas inteiras e um pedaço da terceira pizza, certo? No item B, eu vou fazer do mesmo jeito, ó. No item B, eu vou colocar uma fração ou a forma mista. Então, foram divididas em 8 pedaços, a barrinha de chocolate. Eu vou dizer sempre coisa assim de comida, pra você lembrar, né? Fica mais fácil. Ele dividiu aí as 2 barras em 8 pedaços, comeu, se contar todos os vermelhos, ele comeu 13 pedaços. Ou ele comeu uma barra inteira, né? E da outra ele comeu 5 pedaços. Certo? Então tá aí. Vamos lá, pro seio dele. Tem que apagar, né, gente? Porque meu quadro é muito grande, não dá pra ficar todos. No item C, fração ou forma mista. Então, no item C, ele dividiu cada um em 4. Então, 4 fica embaixo. Se eu for contar todos os pintados de vermelho, são 15. Certo? Se eu for botar na forma mista, são 3 inteiros e 3 quartos. Certo? No item D, fração ou forma mista. No item D, ele dividiu em 5. Então, coloco os 5, né? Na fração, se eu contar todos os vermelhos, são 12. Na forma mista, são 2 inteiros e 2 quintos. Certo? Só na molezinha aí do papai. Na questão 2, ligue cada fração ao número na sua forma mista correspondente. Então, vamos lá. O azul, que é 15 sétimos, você vai ligar para 2 inteiros e 1 sétimo. Vamos lá. Vou botar aqui para ficar mais fácil de ser entendido, tá? Então, 15 sétimos, você vai ligar para 2 inteiros e 1 sétimo. 11 oitavos, você vai ligar para 1 inteiro e 3 oitavos. Certo? 11 quintos, você vai ligar 11 quintos para 3 inteiros e 2 quintos. 3 inteiros e 2 quintos. Certo? E o 5, você vai ligar pronto. Assim que você vai ligar, tá? Esse giz coça demais meu nariz, né? Lembrando de colocar os certinhos, tá? Página 158. 3. Os números a seguir estão na forma mista. Desenhe figuras para representá-los. Depois escreva uma fração correspondente. Então, no item A, ele quer 1 inteiro e 1 terço. Então, vou desenhar, fazer o inteiro e o outro, certo? Então, foi dividido em quanto? Em 3. Então, 3. Ele disse que foi 1 inteiro. Então, se foi 1 inteiro, eu vou
quintar os 3 dessa. Depois ele diz que foi 1/3, então 1 inteiro aqui e aqui foi 1/3, certo? Como é que eu sei que foi 1 inteiro? Como é que eu represento se fosse na forma de fração? 3, 3. 3 pedaços foi comido 3, certo? Então, ele quer 1 inteiro e 1/3, certo? No item B, são 2 inteiros. Se são 2 inteiros e uma fração, então eu tenho que desenhar 3 desenhos, certo? Dividir em quanto? Dividir em 4. Ixi, Maria, ficou pequeno, né? Pronto. Dividido em 4 partes. Foram 2 inteiros, então pintei esse, pintei esse, pintei esse, pintei esse. Esse. E aqui foi só 1. Então foi 2 inteiros e 1/4. Comi as 2 barras inteiras e um pedaço da outra. Certo? Ah, ele quer que coloque também em fração, né? Então, se é em fração, vamos lá. Vamos colocar aqui em fração. Né? No quadrinho aí, ele quer que coloque em fração. Então, vai ser 3 no denominador, 1, 2, 3, 4. Aqui, 4 no denominador e no numerador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Ele quer na fração, né? Ele queria que você desenhasse, então tá aqui os desenhos. E queria que você colocasse em forma de fração, né? Porque ele já deu a mista. Então, desenhou, ele deu a mista e quer em fração, tá? Essa fração aqui você vai colocar nesse quadrinho aí, certo? Questão 4, ele queria que você colocasse maior do que os símbolos, né? Maior do que ou menor do que. Então, vamos lá. São A, B, C, D, E, F. Então, A, B, vamos pra cá. B, C, D, E, F. Então, no item A, o inteiro, 2 inteiros, é menor que, então, menor. No item B, maior. No item C, maior. Ixi, é no D. No item C. No item D, no item E e no item F. Pronto. Então ficaria assim, certo? Ainda tem direito a uma musiquinha de fundo, né, gente? Na quinta, ele queria que você fizesse as duas, colocasse uma fração e uma forma mista, certo? Então, vamos lá. No A, uma fração e uma forma mista. Então, a forma mista seria 2 inteiros. No item B, fração. Tá ou, né? Ou. A forma mista, 1 inteiro. Certo? E o item C, vou botar ele aqui. O item C, ou. Certo? Ok? Página 159, questão 6.
Podemos representar a fração 5/2 na reta numérica. Então, ele queria que você colocasse aí, né? Ele deu um intervalo, ó, uma parte, uma parte, uma parte, uma parte, uma parte, né? Então, ele quer que você coloque aí, no item A e no item B, as frações que estão faltando, tá? Então, você ia contar, ó. A reta foi dividida em 4, tá? No item A. Então, se ela foi dividida em 4... Se ela foi dividida em 4 partes, o meu numerador vai ser 4, certo? Depois você é só contar, ó. 1, 2, 3, 1, do jeito que ele fez aqui, ó. 1, 2, certo? Você vai contando. Então, o próximo seria 5 quartos. Depois, a outra, 9 quartos. É só você ir contando, tá? Você conta, ó, depois do zero, você conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos. 6, 7, 8, 9 tracinhos, certo? No item B, você ia fazer a mesma coisa. Então, no item B, ia ficar 4 terços e 8 terços. Era só você contar os tracinhos, tá? Na questão 7, tá aqui a questão 7. Item A. Na questão 7, observe as frações em cada uma das fichas a seguir. Então, você ia observar as fichas e ia colocar aí as respostas. Qual das frações acima é igual a 1 inteiro? Então, que é igual a 1 inteiro é o 5 quintos. Eu dividi em 5 e comi os 5, certo? B. Qual das frações acima é menor que 1 inteiro? 5 meios. Eu dividi em 5 e só comi 2. Então, eu não comi o inteiro. Certo? Represente na reta numérica as frações acima que são maiores do que 1. Então, você ia colocar aí, ó, de acordo com os números, né? Você ia colocar no primeiro 6 quintos, 7 quintos e 9 quintos. Na ordem aí que aparece, né? Certo? Na ordem que aparecem os quadradinhos. Os quadradinhos não, né? Os retângulos. Certo? Ok? Deu pra entender? Não deu? Se tiver dúvida, gente, manda mensagem pra mim. Pergunta, tá? Então, beijinhos e até a próxima aula.